Vamos começar. Eu vou ter que ir passando esses slides, né? Não tem outro jeito. A gente já fez a apresentação, então vamos pular isso. Fundamentação. O que é parapsicologia? As diversas escolas do Brasil, o que é sistema Grisa? O que é parapsicologia? A parapsicologia é uma ciência que estuda os fenômenos paranormais. Como os fenômenos paranormais são produzidos pela mente humana, então a parapsicologia também é conhecida pela ciência do poder da mente. Tá? Isso vai aparecer muito durante o curso, né? Saberem o que é. As pessoas às vezes confundem o parapsicólogo com o paranormal. O parapsicólogo é o profissional, eu sou parapsicólogo, a Alejandra é parapsicóloga, as meninas lá se apresentaram são parapsicólogos. O paranormal é a pessoa que tem as manifestações paranormais. Pessoas que sonham e acontece, pessoas que têm uma forte telepatia, são fenômenos paranormais. Em geral, cada um de nós tem um pouquinho, mas tem pessoas que são muito paranormais. Paranormal ou médium é a mesma coisa. No espiritismo usa o termo médium, que o espírita acredita que o médium seria o intermediário entre o paranormal e a entidade que eles acreditam que o paranormal receba. Nós somos de uma escola eu vou falar das escolas, né? Nós somos de uma escola independente de parapsicologia, então nós chamamos de paranormal a pessoa que tem as manifestações paranormais. Então, as diversas escolas no Brasil. Temos 3 escolas assim, bem conhecidas no Brasil. A escola espírita, a escola do Padre Quevedo, que já faleceu, mas muita gente deve ter ouvido falar em Padre Quevedo, né? Ele criou uma escola de parapsicologia para combater o espiritismo. E ele tem uma escola ainda lá em São Paulo, tem como é que chama mesmo? Instituto Padre Quevedo, é. Ele é de uma linha católica, né, do Padre Quevedo. E nós temos ainda a linha independente, da qual nós fazemos parte. Somos de uma linha científica. Aí, o que é isso? Nós somos de uma linha científica de parapsicologia, mais conhecida como Sistema Grisa, a escola que nós frequentamos, nós que estamos aqui parapsicólogos, somos formados pelo Sistema Grisa. Por que Sistema Grisa? Porque foi fundado por um homem, pelo senhor Pedro Antônio Grisa. Vamos ver um pouquinho tudo o que ele foi. Esse senhor ali, que já faleceu, agora em dia 29 de abril, na semana passada, se comemorou o aniversário de morte dele, né? Não lembro mais, faz alguns anos já que ele faleceu, mas um homem muito estudioso que deixou uma herança grande, eu digo, para o Brasil, porque ele era um estudioso da área, tem vários livros escritos, e o curso que nós fazemos praticamente é baseado na doutrina que ele criou. Por isso chama Sistema Grisa. Ele foi um grande pesquisador, um cientista, escritor, como eu falei, tem vários livros, foi professor de psicologia, de sociologia, letras neolatinas, literatura, doutor em psicologia, fundador do IPAP. IPAP significa Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico, é a sigla do IPAP. E foi um parapsicólogo clínico também, um terapeuta como nós. É bom a gente saber um pouquinho, né, de onde vêm esses conhecimentos, a gente vai mostrar para vocês. Pontos essenciais, eu diria assim que isso aqui é o alicerce da parapsicologia. Se eu não entender como a minha mente funciona, vocês vão ficar meio bobeando, porque temos que entender, em primeiro lugar, como o nosso subconsciente funciona. O ser humano tem uma mente só, mas tem 2 funções, consciente e subconsciente.
Vejam esse desenho ali, um iceberg. Já ouviram? Muita gente já viu isso, a maioria, né? Um iceberg. O que está para fora do mar, no caso? O consciente, olha que pequeno o consciente. 90% está submerso em inconsciente. Todos nós, quando muito, usamos 10% do nosso consciente, da nossa mente consciente. 90%, isso parece assim, muita gente deve estar pensando, estou falando bobagem, não é? Mas eu também pensava assim antes de me formar. Mas a gente realmente utiliza muito pouco o consciente plenamente. Somos movidos por programações subconscientes ou inconscientes. Nós, na parapsicologia científica, costumamos chamar de subconsciente. Então, precisamos entender bem como que essa mente subconsciente funciona. Ela aqui já está escrito, é mecânica, né? Ela é totalmente mecânica. O ser humano só tem plena consciência quando ele pode conjugar 3 verbos ao mesmo tempo. Eu sei, eu posso e eu quero. Só assim eu tenho plena consciência. Fora disso, eu estou agindo por impulsos automáticos do subconsciente. Então, o consciente, como nós usamos muito pouco, também é fácil de entender. Se vocês pararem agora um pouquinho e pensar o que eu fiz hoje, onde eu tive que ter plena consciência, vão ter que pensar um bocado. Eu tive que ter plena consciência para fazer o que hoje? Alguma coisa que eu tive que escolher, decidir, né? Mas desde a hora que levantamos até agora, 90% fizemos movidos pelo subconsciente, pela repetição. Você saiu da cama, você pensou em qual pé que você ia pisar primeiro, como é que você ia lavar o rosto, como é que você ia escovar os dentes, como é que você ia comer, tomar café, não pensou nada disso. Tudo isso você fez automaticamente, movido por programações lá que já estão lá gravadas no subconsciente pela repetição. Tudo que nós fazemos repetidamente acaba se transformando em algo automático, mecânico. Até eu dirigir um carro. A maioria aqui, com certeza, é motorista. Se você tiver que todo dia ir por um mesmo caminho para chegar no trabalho, e algum dia, de repente, você teve que desviar daquele caminho, porque tinha que fazer alguma coisa em um outro lugar, se você não estiver muito atento, você vai chegar no teu trabalho, mas eu tinha que ter passado em tal lugar, não me toquei, porque o carro já é tão automático que você vai dobrando o carro assim, sem se dar conta. Dona Fabiola, aquilo deu um lugarzinho reservado para você, ó. Desculpa, até aqui está tudo certo, gente? Vocês podem me interromper quando quiserem perguntar, o Alejandro vai levar o microfone para você, para ficar gravado a pergunta. Vão chegando. Aqui tem uma cadeira aqui no meio. Se não tiver, vamos ter que buscar a cadeira. Tem mais nenhuma lá atrás? Tem 2 aí ainda, né? Dá para pôr a cadeira aqui na frente, se quiser, ó. Melhor até. Encosta a mesinha bem no canto. Acho que na outra vez vamos fazer no salão. Hoje já estamos aqui, mas hoje vamos ficar assim apertadinho, mas na quinta-feira que vem eu ver se eu consigo arrumar no salão, daí não fica ninguém amontoado, né? Se vocês gostarem desse primeiro módulo, vocês vão voltar. Agora, se não gostarem, vocês já me avisem no fim, olha, eu não venho semana que vem, aí eu já sei que não preciso, né? Então, vamos ver, gente, e o subconsciente, esse que nós temos que entender, porque é ele que move nossa vida, move nosso corpo, nossas emoções e a realidade da nossa vida. Então, a gente precisa entender. Se quiser se conhecer, conheça o que tem programado no teu subconsciente, né? É como uma máquina, age como um robô. Todo mundo já viu um robô, pelo menos na internet ou na televisão, já viram um robô. Como é que um robô age?
conforme ele é programado, né? Se eu programar o robô para ele chorar, vai chorar. Se programar para dançar, ele vai dançar e assim por diante. É uma máquina. O nosso subconsciente pode ser comparado com uma máquina. Conforme ele é programado, ele vai agir na nossa vida. Depois de programado, age mecânica, automática e autonomamente. O ser humano, na maioria das vezes, age por impulsos automáticos de acordo com as programações do subconsciente. Um exemplo, uma pessoa tem lá uma programação de medo, que pode ter vindo de longe, até do ventre materno, até de algum antepassado, enfim, né, da infância. Ela tem medo, ela não sabe por quê, de onde vem o medo. Ou às vezes tem medo de não pegar um bichinho de sapo. Tem medo de sapo. Cada vez que vê um sapo, ele estremece toda, fica nervosa porque tem um sapo, alguém tem que ir lá tirar o sapo do caminho dela porque não pode ver aquele sapo. Será que não tem alguma coisa gravada lá no subconsciente dela que a move a ter esse medo absurdo de sapo? Tem alguma coisa no subconsciente que move o ser humano a ter reações automáticas de acordo com aquilo que está programado no subconsciente. No decorrer do curso, vocês vão entendendo melhor de onde vêm essas programações. Lembra que eu coloquei lá técnicas para programar e reprogramar o subconsciente. Então, nós vamos ver o que está, cada um vai se encontrar, vai ver o que tem programado na minha mente, porque eu tenho depressão, tenho tristeza, às vezes tenho pânico. Vão se descobrindo, tá? Até aqui tudo certo? Então, reações automáticas do subconsciente. Primeiro, move o corpo. Alguma vez você teve que encostar algum posto para encher teu coração, teu pulmão, para ele respirar, para o coração bater? Não. Automaticamente nós respiramos, o nosso coração não para de bater, que a hora que para, morre. Você caminha, nós caminhamos, nós gesticulamos, nós comemos, nós escrevemos. Tudo é automático. Já repararam isso? É automático. É o nosso subconsciente que move o nosso corpo. É normal esse funcionamento que está escrito, né? Esse funcionamento pode ser bloqueado ou prejudicado por programações traumáticas, negativas e perturbadoras. Quer dizer, a pessoa, de repente, tem problema de falar, tem problemas de caminhar, tem problema de escrever, várias coisas que ela pode ter adquirido por algum trauma da infância, algum momento, algum acidente, alguma coisa que pode ter acontecido. Então, é claro que não é um funcionamento normal do subconsciente, mas foi bloqueado com alguma coisa perturbadora que aconteceu, negativa, né? O subconsciente também move o corpo por meio de programações treinadas, não comuns a todos os seres. Por exemplo, o caminhar, o escrever, o comer é comum a todos os seres. Mas tem coisas que precisa aprender. Tocar um instrumento musical, por exemplo, dirigir carro, né? Digitar, escrever, são movimentos que o ser humano não nasce com elas. Ele precisa aprender, né? Surgem assim, onde é que eu estou? Mente mal programada gera desequilíbrios orgânicos. Quanta criança nasce com programações totalmente atrapalhadas? Nós vamos ver isso no terceiro módulo, as programações de vida intrauterina, que para mim é o coração do nosso curso. Porque lá no ventre materno é que começam nossas encrencas, eu digo, né? Lá na barriga da mãe, sem ninguém ter culpa disso. Ninguém tem culpa, né?
Então, esses desequilíbrios orgânicos podem vir no processo de nascimento, pode ter tido alguma doença na infância. São várias as causas, os motivos que a gente vai vendo no decorrer do curso. Surgem assim os processos patológicos, as doenças psicossomáticas, né? Muita gente tem muitas doenças surgem porque as pessoas engolem, eu vou falar uma coisa bem na gíria, engolem muito sapo, né? Pessoas que são muito fechadas, não falam, não põem para fora o que sente, vai engolindo, em algum ponto do corpo, do nosso organismo vai estourar. Aí vem as doenças psicossomáticas, quase todas as doenças são psicossomáticas, quase todas. É a mente atuando sobre a matéria. Mente mal programada, desequilibrada, vai atuar sobre o corpo físico, né? O subconsciente também move sentimentos e emoções. De acordo com as programações já existentes, o subconsciente pode desencadear diversos sentimentos e emoções na pessoa. Medos, pânico, depressão, tristeza, alegria, autoestima, saudades, tanto coisas positivas como negativas. Hoje tem muita gente que sofre de pânico. Eu acho que sempre teve, só que antigamente também não se comunicava tanto, né? Não se ficava sabendo, ou a pessoa morria nem sabia que tinha pânico, né? O que é o pânico? É um medo grande, é um horror, é o extremo do medo, né? O pânico. Oi, sozinha? Tem uma cadeirinha aqui no meio para você, ó. Muito bem. Então, o pânico sempre está relacionado com alguma ameaça à sobrevivência. Nós vamos ver daqui adiante, não sei se vai dar hoje, que a lei natural mais forte do ser humano é a lei da sobrevivência. E quando a sobrevivência está ameaçada, o ser humano entra em pânico, né? Quando a tua vida está ameaçada, alguém te aponta uma arma, você entra em pânico. É um medo grande, o medo da morte, né? Se a pessoa, às vezes, mesmo na infância, tenho tido muitos casos assim de crianças que tiveram nascimento traumático, difícil, quase morreram na hora do nascimento. Já tive muito cliente assim, que gravou na mente desse bebê que estava nascendo que podia morrer, a vida é difícil, né? Na hora de fazer um esforço para vir ao mundo, teve que usar fórceps, de repente fazer uma cesárea de emergência. Muitas vezes a pessoa tem pânico e vai mostrar lá na vida adulta, quando acontece alguma coisa relacionada com morte, ou alguém morre, ela pode desencadear um pânico. É um sentimento que tem origem lá na infância. Então, veja, tudo fica gravado no subconsciente. Tudo. Se eu contar uma historinha pela historinha, a gente guarda melhor as coisas. Eu atendi uma vez uma senhora que me procurou porque sofria de asma. Era a queixa que ela tinha. A asma, estava tomando um monte de remédios. Já tinha ido em vários médicos e todo mundo, não, é asma e dava um remédio, né? Ela estava num ponto que tinha que usar a bombinha quando ia para o banheiro, para tomar banho, a empregada tinha que esperar ela com bombinha, porque ela já vinha de lá sem poder respirar. Aí, durante a anamnese, eu fiquei sabendo que essa falta de ar era quando ela ia no banheiro. Aí eu já disse, não, tem alguma coisa que aconteceu no banheiro, né? Porque só era no banheiro que ela ficava sem ar. E aí eu coloquei ela em estado hipnótico. Na metade da indução hipnótica, ela já começou a passar mal. Eu já estava prevenida para isso. Ela começou sem poder respirar, respirando com muita dificuldade, agoniada. Aí acalmei primeiro, ela começou a respirar normal. Eu perguntei, o que aconteceu?
meu filho, entre soluços, ela dizia, meu filho, gilete na boca. Foi só que ela viu, gilete na boca. Mas quantos anos tem teu filho? A senhora na época tinha 76 anos, nunca vou esquecer dela. Ela disse, eu tinha perguntado se tinha algum filho que tinha morrido, não, ela tinha 2 filhos, 2 eram casados e tinham netos grandes. Perguntei, quantos anos tem esse filho? 2 anos e meio. Ele morreu? Não. Ele que tem 52 anos agora, que eu já tinha visto pela ficha dela, então ele não morreu, né? A senhora só se assustou porque ouviu a empregada, a babá, falando gilete na boca. Ela só viu o sangue na boca da criança e escutou a moça falando gilete na boca. Daí não deixaram ela ver. E ela imaginou o quê? Que a criança tinha engolido a gilete, que tinha cortado a língua, fruto da imaginação. Só tinha cortado um pouquinho o lábio, por isso que sangrou. Mas veja o que é o pânico. Isso ficou gravado na mente dela, passaram-se 50 anos. Esse menino, esse filho dela, tinha 52 anos quando eu fiz esse tratamento com ela. Não é o fato dela lembrar desse assunto que ia curá-la, mas toda a compreensão, que a gente vai falar disso também mais adiante. A compreensão que se faz em torno do trauma, em torno do fato que a pessoa lembra, que está lá no subconsciente. Está gravado lá no subconsciente. No momento que ela compreendeu que esse filho não morreu, que todo o medo que ela sentiu, todo o pânico que ela sentiu foi fruto da imaginação, de que ele ia morrer, de que vai ser engolido o gilete. Ele não engoliu a gilete. Ela saiu de lá feliz da vida, aliviada, foi para casa, marcou uma reconsulta para daí a 15 dias, porque eu ia viajar. E quando ela voltou a 15 dias, ela veio lá no meu consultório, ela foi entrando no portão assim, ó, pode comemorar, festejando, assim, feliz da vida, pode comemorar. Foi mesmo como tirar com a mão, ela me falou. Foi mesmo como tirar com a mão. Passaram 15 dias, a irmã dela, que tinha trazido, veio junto. Ela disse, olha, impressionante, desde aquele dia ela vai em qualquer banheiro, a gente também viajou, ficamos no hotel. Ela não se queixou nenhuma vez falta de ar, por asma. Ela ia morrer tomando remédio de asma e não iam achar nunca. Tá? Veja o que faz uma programação, por que eu conto isso? Para vocês verem como a nossa mente registra coisas que emocionam, tanto positivas como negativas. Mas como o negativo chama muito mais atenção, né? O negativo fica muito mais grudado, mais gravado lá no subconsciente. E pela vida fora vai trazer consequências. Então o que nós temos que fazer? Reprogramar a nossa mente. É um dos nossos assuntos do curso. Como reprogramar o subconsciente. Até aqui tudo certo? Podem interromper e perguntar. E principalmente o subconsciente também move a realidade. Nós vimos que ele move o corpo físico, move as emoções, nossos sentimentos, né? E também move a realidade da nossa vida. E isso é muito importante. O subconsciente interfere automaticamente na vida das pessoas, cria a realidade, conduz a vida da pessoa. Ai, não tem mais nenhuma cadeira não, né? Não tinha uma cadeira sobrando lá fora? Ah, pega, acho que vai ter que trazer mais umas... Bem sentar aqui, ó. Senta aqui na frente. Senta aqui na frente. Pegue uma cadeirinha lá, umas 2 cadeirinhas para você. Ou uma mesinha. Pega uma mesinha daquelas aí para sentar. Não, vai ficar em pé o tempo todo, imagina. Tem que crescer. Ele é argentino, viu? Mas é gente boa, viu? Então, o subconsciente interfere automaticamente na vida das pessoas, cria a realidade e conduz a vida da pessoa.
O ser humano pode ser livre na medida que for capaz de conhecer, controlar e reprogramar os impulsos do subconsciente. Quantas vezes nós agimos por impulsos? Não pensamos, não tivemos plena consciência. Lembram o que é plena, o que precisa para ter plena consciência? 3 verbos: eu sei, eu posso e eu quero. Quantas vezes nós não sabíamos o que queríamos, não podíamos fazer, agimos por impulsos do subconsciente, mal programado. Se eu estou com raiva, se eu tenho lá no meu inconsciente programações de mágoa, de raiva, se eu estiver diante de alguma pessoa que de repente me desperta aquele fato que aconteceu, sei lá, de repente anos atrás, eu posso ter uma explosão de raiva. Você está sozinha, Tereza? Estão em 3? 4? Então eu vou pedir para os homens, o Wagner está junto também. Vai ter que pegar a cadeira. Wagner, você que é homem, vai. Ali embaixo na cadeira tem um guarda ali por aí, pede para ele. Daí você traz 5 cadeiras. Pode ficar, Ficam vocês aqui, não precisa todo mundo. O pai traz as cadeiras. Júlia, você pode sentar numa cadeirinha dessas de criança, não pode? 2 cadeirinhas amontoadas. Põe aqui do ladinho, que ela senta aqui perto de mim. Aqui, ó, Júlia. Ela é pequenininha. O que eu estava falando? Das encrencas do subconsciente, né? A senhora está esperando a cadeira, né? Já vai chegar. A gente não esperava todo esse povo, né? Porque nem sempre dá uma plateia enorme assim, mas não sei por que eu estava dentro de mim, eu achava que hoje enchia a sala. Mentalizei, imaginei, né? Imaginei. Então, por que é importante o autoconhecimento? Aqui vocês já estão começando a perceber, né? Quanto mais eu me conheço, mais eu tenho chance de me libertar daquelas coisas que atrapalham minha vida. Se eu não me conheço, vou dar patada por aí nos outros, né? Pronto, já comentou todo mundo. Só semana que vem, acabou. Eu achei que não ia vir tanta gente. Ó, gente, semana que vem, se eu esquecer, semana que vem vai ter apostila para todo mundo. É que a gente não sabia que vinha tanta gente. Mas eu vou mandar fazer apostila para todo mundo. Então, continuando. Então, o ser humano pode ser livre na medida que for capaz de conhecer, controlar e reprogramar os impulsos do subconsciente. Ó, se a pessoa sabe que ela tem esse problema de facilmente se irritar e já falar, às vezes fala palavrão. Ai, mas eu não queria ter falado isso. Ai, por que eu fui agir dessa maneira? Magoei meu amigo, minha amiga. Vão se conhecendo. Se você já sabe que teu subconsciente tem essas programações negativas que o fazem muitas vezes agir de uma maneira que você não queria fazer aquilo. Quem de nós já não teve alguma atitude que em seguida ou no fim do dia ou no dia seguinte não disse, ai, não devia ter feito isso. Ah, por que eu fiz isso? Ah, por que eu agi dessa? Ah, por que eu falei isso? Quem de nós não passou por isso já? Não fizemos com plena consciência. Fomos movidos por programações inconscientes. Então, quanto mais você se conhece, tanto melhor, tanto mais você vai se libertar dessas programações negativas.
gente falou dos medos. Por eu tenho medo, né? Medo de rato. E esses dias a minha irmã queria subir no sótão, e eu falei, então você suba, que eu não subo, com medo que tivesse um rato lá. Aí ela não subiu, eu falei, sabe, se ela falou que vai subir, eu vou, se ela não vai subir, eu também posso subir. E eu subi e completei lá o que tinha que fazer. Então, é enfrentar isso. Enfrentou o medo, ótimo, parabéns para você. Muitas vezes o medo precisa ser enfrentado, porque todo medo é imaginário. Você imaginou que podia ter um rato lá no sótão e aí não tinha medo nenhum. Os grandes leões que apavoram, os grandes tigres que apavoram nossa vida, em geral são imaginários. Tem uma historinha também que eu tenho contado muito, meus clientes garantem que já o seu Eduardo é capaz de ter escutado essa historinha. O grande leão que apavora a nossa vida é imaginário. Tinha uma historinha de um leão que andava no deserto, morrendo de sede, no deserto. Aí ele avistou um pequeno lago e ficou feliz da vida, falou, vou matar minha sede lá no lago, feliz da vida. Chegou lá, quando ele se abaixou no lago para tomar água, o que ele viu? A sombra dele lá no lago. Isso aqui é um bicho grande, não posso entrar porque ele vai me comer, vai me morder. O que ele estava vendo? Estava vendo a sombra dele, mas ele não conhecia aquele bicho, né? Ele não tinha espelho para se olhar, para ver que o bicho era igual a ele. Vou procurar outra água ali, eu não entro, porque ele vai me comer. Foi, caminhou até não aguentar mais, não achou água, voltou. Voltou lá para aquele pequeno lago. Ele pensava assim, acho que a hora que eu cheguei lá, aquele cara já deve ter saído de lá e eu vou tomar água. Chegou lá, se abaixou, estava lá o leão. E agora? Daí ele pensou, vou dar a volta, vou lá para o outro lado do lago, até ele atravessar e eu já tomei água. Chegou lá do outro lado, estava lá o leão. E agora? Ele já não aguentava mais. Ele estava cansado, com sede. Ele pensou, agora ou eu morro de sede, ou o leão me mata, ou o leão me come. O bicho, ele falava, o bicho me come. Aí ele entrou no lago e o que aconteceu? O que vocês acham? Nada. Tomou água à vontade, não tinha leão nenhum, era só a imaginação, era a sombra dele refletida na água. E assim, gente, é uma historinha que parece uma historinha de criança, mas assim, na nossa vida, quantos medos imaginários. Não vou fazer tal coisa porque pode acontecer isso. Quanta gente tem medo de falar em público? Eu também tinha. Hoje eu fiquei sem vergonha. Eu também tinha muito medo de falar em público. Mas tem muita gente que tem pavor de ter que apresentar uma aula, por exemplo, está terminando a faculdade, precisa fazer estágio, apresentar trabalho. Quem que já não tremeu para apresentar algum trabalho de final de curso? Né? Um medo imaginário que podem, nem que não pensa, mas está lá no inconsciente. Podem rir de mim, podem não gostar, o professor pode me achar ridículo. Medos imaginários. Então, o medo precisa ser enfrentado. O leão também enfrentou, ele estava morrendo de sede, né? Enfrentou. A Luciana enfrentou, subir no sótão, estava com medo do rato, mas não tinha rato nenhum, né? Então, muitas vezes o medo precisa ser enfrentado. Será que eu estou imaginando? Realmente tem motivo para ter medo, né? Em geral, 90% é imaginação. Aliás, todo medo, mesmo que alguém esteja me apontando uma arma, eu ainda posso imaginar que essa arma não vai funcionar, o tiro não vai sair. Como eu posso imaginar que ele vai me atirar? Eu posso mudar a imaginação. Eu posso imaginar que de repente ele se arrepende e deixa cair a arma. Tudo é imaginação. Certo, gente? Então, quanto é importante a gente se conhecer. Conhecer como essa maquininha chamada subconsciente funciona. Antes de passar para cá, eu quero dar mais um exemplo, mais uma comparação do subconsciente. No começo a gente falou comparamos com um robô, uma máquina.
A gente pode comparar o subconsciente com a terra, é a comparação que eu gosto mais. Todo mundo aqui já plantou alguma coisa alguma vez? Já plantaram pelo menos um pé de alface ou uma roseira, qualquer coisa? A maioria já mexeu um pouquinho na terra, né? Alguma vez a terra pergunta o que você quer que nasça? Pergunta para os agricultores se a terra pergunta o que você quer que nasça. Se eles plantarem feijão, vai nascer feijão. Se plantar arroz, vai nascer arroz. Plantar trigo, vai nascer trigo e assim por diante. A terra acolhe todo tipo de semente. Não só semente que o homem planta, semente que o vento traz, semente que os pássaros trazem. A terra não sabe o que vai produzir, o que é fruto que é bom para o homem e o que vai nascer mato. A terra não sabe, ela é mecânica, ela é neutra, ela é automática. Ela simplesmente acolhe a semente e vai produzir frutos semelhantes. Assim é o nosso subconsciente. Ele não sabe o que é bom, o que vai nos trazer benefícios, o que vai atrapalhar a nossa vida. Desde o ventre materno, que nós vamos ver lá adiante, a mente subconsciente já existe e vai registrando tudo o que a mãe vivencia. As primeiras sementes vêm lá do ventre materno. Então, cada um já vai se perguntar o que será que está plantado no meu subconsciente para eu, de repente, ser triste, ter angústia, ter raiva, ter preguiça. Vão se questionando. A verdade liberta. Onde está escrito isso? A verdade vos libertará. O Evangelho de Jesus Cristo. A verdade vos libertará. A verdade sobre quem? Em primeiro lugar, sobre mim mesma. Eu tenho que me conhecer. Se eu não me conheço, como é que eu vou conhecer o outro? E quanto mais eu me conheço, mais eu vou me amar, mais eu vou amar o outro, mais eu vou aceitar o outro. O conhecimento leva a um relacionamento muito melhor do que quem não se conhece. Né? Quando eu me conheço de verdade, conheço o outro, vou saber que o outro também tem suas programações atrapalhadas. Assim como eu tenho, faço coisas que eu não gostaria de ter feito, o outro também erra. Né? E pensar assim, às vezes ficar com raiva do outro, poxa, mas eu também erro. Eu também faço coisas por impulsos automáticos, sem refletir, sem me dar conta. Né? Então, métodos de programação e reprogramação do subconsciente. A grande pergunta sempre, então, se eu tenho lá mil e uma programação atrapalhada, digo mil e uma minhoca na minha cabeça, eu vou ter que morrer assim? Se eu nasci lá num nascimento complicado, tenho gravado na minha mente que nascer é difícil, que a vida é difícil, vou ter que morrer assim? Não tem jeito? O que vocês acham? Tem jeito ou não tem? Tem jeito da gente mudar ou não tem jeito? Se não tivesse, nós não estaríamos aqui. Para quê? Para que vocês iam deixar a cama, a casa de vocês, agora é hora de descanso, chegar em casa, do trabalho, descansar? Eu podia estar lá em casa, deitado, descansando. Por que nós estamos aqui? Porque tem jeito, e esse jeito que a gente quer mostrar para vocês, para colocarem em prática, né? Começar a colocar em prática hoje já, muita gente já coloca em prática, lógico, mas cada curso que a gente dá sempre vem alguma coisa a mais, né? Por isso as parapsicólogas ali, minhas colegas, vêm aqui para repetir o curso, para fazer. Tá? Então, os métodos que a parapsicologia utiliza para reprogramar, para programar e para reprogramar o subconsciente. Porque nós também temos que programar a nossa mente. Vamos pensar na Terra, ser subconsciente comparado com a Terra. Se eu limpo lá o quintal da minha casa, tiro tudo que é mato, tudo, deixo a terra limpinha, limpinha, limpinha.
mas não planto nada, deixo lá um mês inteiro. Sabe que vai ficar limpo aquele terreno? O que vocês acham? Vai encher de mato, né? Vai encher de tudo que eu não sei como é que se chama, de inso, de ervas daninhas, vai encher. Então a gente também não pode deixar a mente vagando assim, vazia de nada, porque vai encher de coisas que não queremos, vai encher de medos, de angústias, de vazio. Um dos grandes males da humanidade hoje é o vazio existencial, a pessoa não sabe o que ela quer, não tem objetivo na vida, não tem sentido para a vida, é o vazio existencial. É o terreno baldio que não tem nada plantado. Então a gente vai aprender como programar, o que plantar, como programar o subconsciente e como reprogramar aquelas coisas atrapalhadas que estão gravadas lá no nosso subconsciente, que vieram lá de longe, muitos de antepassados, né? Até a 5ª geração nós vamos procurar as causas dos nossos conflitos, muitas vezes relacionados com antepassados. Aqui, com certeza, a maioria é descendente de europeus. A maioria, com certeza. Quem aqui não é descendente de europeu, levante, em pé. Não é descendente de europeu. A senhora não é descendente de quem? A senhora é descendente de quem? Então, a Itália fica na Europa, então, quem não é descendente de europeus? Italiano, alemão, polonês, francês, espanhol, que mais? Olha, a maioria, né? Somos descendentes de pessoas que vieram lá da Europa, não porque lá estava muito bom. Vieram de lá sofridos, nossos antepassados. Vieram de lá sofridos, em busca de coisa melhor, de terras melhores para plantar. E todos nós ainda temos gravado no nosso subconsciente muitas dessas programações que os nossos antepassados viveram. Sofrimentos que passaram. Se imaginaram chegar num país como o Brasil, enorme, só mato, hoje tem todas as máquinas modernas. Naquela época, de repente, uma enxada, uma foice, um machado, era isso que eles tinham para cavocar uma enxada, né? Tudo isso ainda temos ainda muita semente disso no nosso subconsciente, muita, sem nós sabermos, né? Então, os métodos que a parapsicologia utiliza. Primeiro, repetição. A repetição e a imaginação é para fazer novas programações mentais. 2 métodos, repetição e imaginação. Eu falei no começo para vocês que quase tudo que vocês fizeram, desde o levantar até agora, vocês fizeram automaticamente, não foi? Tomaram café, vestiram roupa, colocaram calçado, lavaram o rosto, escovaram o dente, tudo automático, porque faz todo dia a mesma coisa, né? Quem teve que sair dirigindo, pegou o carro, saiu dirigindo meio automaticamente. Verdade ou não é? Então, se pela repetição das coisas que a gente faz todo dia, eu faço isso hoje automaticamente, eu posso também, pela repetição de palavras, de pensamentos, de mantras, de frases, eu posso também programar o meu subconsciente para eu ter aquilo que eu quero, para eu fazer automaticamente aquilo que eu gostaria de fazer. Fácil, né? Reflexão simples. Se tudo aquilo que eu hoje faço automaticamente, eu faço pela repetição. Você caminha, você não pensa, vou levantar o pé direito para a esquerda, você caminha automaticamente. Você pega o garfo, a colher e se põe na boca, você não pensa o que você está fazendo. Você está conversando, está vendo televisão, está comendo. Automaticamente. Então eu posso também, pela repetição de coisas positivas, programar esse meu robozinho, meu subconsciente,
para que ele me traga boas notícias, que ele me traga benefícios para a minha vida, automaticamente. Por exemplo, posso programar negativo com positivamente. Se eu não tenho boa saúde, tenho lá muitas dores, muitas queixas, e volta e meia no médico, a mente já fica sem você se dar conta durante o dia pensando, meu Deus do céu, essa coisa, tem que dar um jeito, preciso procurar outro médico, não deu certo, é só uma desgraça mesmo, vivo cheio de dores. O que você está plantando? Doença, dor, doença. Mas se eu me proponho conscientemente repetir, eu sou saudável, eu sou forte, eu sou saudável, eu sou harmonioso, sou equilibrada. Se eu repito isso todo dia, isso também é uma semente. A palavra é semente, o pensamento é semente. Colhe-se o que se planta. Quem que já não viu esse ditado? Colhe-se o que se planta. Somos o que pensamos. Gente, se nós procurássemos colocar isso em prática, somos o que pensamos. Quanto pensamento negativo fica minando a nossa mente sem nós nos darmos conta. A gente não se dá conta que está pensando negativo. Ou está se queixando de alguma coisa, ou está preocupado com alguma coisa. Preocupação é pensamento negativo, eu nem sei se vai existir o futuro, por que me preocupar? Né? Então, a repetição, que é coisa que todo mundo pode fazer, mesmo que não fale, até a pessoa surda muda pode repetir mentalmente, criança pode fazer repetição, né? Pessoas de qualquer idade podem fazer repetição positiva e funciona. Às vezes as pessoas me perguntam, você acha que pensamento positivo vale? Resolve alguma coisa? Até eu fiz um programa, quem que escuta meu programa, quem falou? Você, né? Acho que um dia eu gravei sobre o pensamento positivo, que me perguntaram se tinha algum benefício, né? Eu gravei na rádio. Então, na apostila, muita gente ficou sem apostila, não imaginava que vinha tudo isso, mas semana que vem vocês vão ter a apostila. Na apostila tem uma página só de pensamentos positivos, que vocês podem escolher aquela que vocês acham que mais condiz com a sua necessidade. Se deve criar pensamentos para repetir, palavras positivas, repetir. Não pegue muito, vou repetir 10 frases. Não, escolha uma ou duas só. Decore aquela, coloque lá na geladeira, no banheiro, no espelho, onde você possa ver. No carro, você embarca no carro, você vê lá o pensamento para você repetir. Depois vocês vão vir me contar quanto fruto está dando. Já estou para criar só uma Só fala mais alto. Por exemplo, dizem que os conceitos não servem, os conceitos só respondem sim. Você quer pôr só um pouquinho que ele vai te dar o microfone? Não precisa de microfone, né? Não, só para ficar. Uma coisa mais pessoal, eu sempre ouvi falar no teatro. Eu sempre ouvi falar aqui, tá bom? Tá certo. Pode falar. Eu sempre ouvi falar que o subconsciente, né, nosso subconsciente só responde, digamos, sim, tudo. Então, se você falar, eu não sou, digamos, uma pessoa preguiçosa. Eu não sou uma pessoa preguiçosa. Isso, eu não. Diz que não, você não pode colocar. É verdade tá isso? Certo. Só por exemplo, eu sou uma pessoa ativa, eu sou, entendeu? Palavras positivas e nunca não, né? Sim. Porque o subconsciente só responde sim. Então ele vai responder porque ele não entende. A frase, tem que tomar cuidado com a frase que você for formar também, né? Sim. Esses pensamentos. Porque o subconsciente, ele não raciocina, ele é mecânico, ele é neutro, ele não raciocina. Então ele grava tudo ao pé da letra. É muito importante a pergunta que ela fez, né? Evitar ou não? Eu não sou uma pessoa
doente. Em vez de falar eu não sou uma pessoa doente, fala eu sou uma pessoa saudável. Eu não sou preguiçosa. Eu sou uma pessoa ativa, uma pessoa esforçada, sempre a afirmação positiva. Lá na apostila, eu acho que tem uma página, essas apostilas aqui são usadas, por isso que eu não vou pôr lá, porque... quem tem a apostila na página 8, o pensamento positivo, que também precisa se saber como usar o pensamento positivo. Nós vamos chegar lá, primeiro eu vou terminar de explicar isso aqui. Tá? Nós vamos chegar lá no pensamento, na repetição positiva. Pergunta? Ele vai te dar. Que se ela pegasse no sono, o sono profundo, que é aquele sono que a criança respira forte e, né, para falar com ela sobre as coisas que eu queria que ela não fizesse. E daí esse negócio do não era para dizer. Que era tipo assim, eu gostaria que você se comportasse melhor, eu gostaria que... É real isso? Inclusive na apostila de vocês lá no final, mas isso a gente vai dar no último dia do curso. Mas vou falar assim rapidamente, já que ela perguntou, chama técnica de hipnopedia. Técnica de hipnopedia que a gente dá muito para mães fazerem para os filhos. Qualquer um pode fazer, pode marido fazer para a mulher e vice-versa. Mas é uma técnica que se usa o primeiro sono da pessoa, a primeira hora de sono, quando o nosso consciente ainda está em nível alfa. Nós não estamos num sono profundo. Isso quando dá, né? Que a mãe tem que procurar ver a melhor hora para fazer a técnica para o filho. Aí nunca ficar falando, meu filho, você não vai mais fazer isso. Filho, você é inteligente, você é querido, você é amado, você é esforçado, você sempre escolhe melhor, sempre toma a melhor decisão, você sempre escolhe o melhor caminho, você é simpático, sempre afirmando, sempre o verbo no presente. Nunca, quando você vai repetir, mesmo para repetir para a gente mesmo, eu vou ser inteligente, eu vou ser bonita, eu vou ser simpática. Não, eu sou. Sempre o verbo deve estar no tempo presente. Isso é muito importante. Muita gente não alcança, fica repetindo, mas não repete corretamente. Eu vou ser rico. Eu vou conseguir tal coisa. Vou ter quando? Vou conseguir quando? Daqui a 100 anos? Pode ser daqui a um mês, mas pode ser daqui a 100 anos. Então, o verbo tem que estar no tempo. Só existe o tempo presente. Futuro não existe. Nós só temos certeza desse momento agora, né? Então, as repetições, isso é muitíssimo importante. Tem que ser sempre com o verbo no tempo presente. Eu posso, eu consigo, eu mereço, né? Tempo presente. Essa pergunta é muito... Isso nós ainda vamos ver mais adiante. Então, a repetição, gente, vocês podem criar, e vou dar uma frasezinha bem curtinha que eu dou muito para os meus clientes repetirem. Vou dar duas. Quem quiser gravar na cabeça, uma frase que eu dou muito, eu sou filha amada de Deus. Você já pensou que verdade grande é essa? Ser filha amada de Deus, seja você de que religião for, não estamos nem falando de religião, Deus é um só. Sou filha amada de Deus. Tudo já melhorou. Somente coisas boas virão. É uma frase que eu dou bastante para cliente. Uma outra. A cada dia que passa, sob todos os aspectos, eu estou melhorando. E melhorando cada vez mais. Essa frase é de um autor muito antigo, Émile Coué, francês. Não, é francês, é bem antigo. Diga. Já vou repetir. Eu ia falar de quem era a frase, mas depois eu repito. Émile Coué, ele vivia numa aldeia, já repito, só um pouquinho.
Ele vivia numa aldeia da França, no interior, isso nos anos 1800 alguma coisa, e todo mundo naquela região, naquela vila, vamos assim dizer, naquela aldeia, ia procurar aquele homem para qualquer problema que tivesse. Fosse problema de saúde, problema de relacionamento, de dinheiro, todo mundo ia procurar ajuda com ele. Aí chegou um ponto que ele não tinha mais tempo de atender todo mundo, faziam fila na porta dele. E aí ele imprimiu essa frase e dizia para a pessoa, olha, você vai repetir isso aqui 15 vezes de manhã, 15 vezes à tarde, 15 vezes à noite. Se no fim do mês você ainda tiver com o teu problema, você pode vir aqui conversar. Aí o que acontecia? Algumas pessoas voltavam lá para agradecer, a maioria voltava lá para agradecer porque já tinha resolvido o problema. A cada dia que passa, sob todos os aspectos, eu estou melhorando. E melhorando cada vez mais. Ah, sim, sim. Sim, é. Querem muita repetição positiva também nos livros do Lauro Trevisan, tem muito. Nos livros do Lauro Trevisan, do Joseph Murphy, que escreve muito sobre o poder da mente, né? Hoje tem muito livro, muita coisa que dá para... Mas o bom é cada um criar a sua frase. Cria a sua frase de acordo com a sua necessidade, né? Se tem problema de memória, então repita, tenha memória normal e perfeita. Sempre lembro tudo que eu preciso, desejo, eu quero lembrar, segundo a necessidade de cada momento, sei de cor porque eu repito essa. Tenho memória normal e perfeita, sempre lembro tudo que eu preciso, desejo, eu quero lembrar, segundo as necessidades de cada momento. Comprida, né? Então, mas isso tem na apostila. Pode. Não, mas é uma curiosidade só, né? Dentro do que você falou. Sempre tem que tomar cuidado. Uma amiga minha, que ela disse para mim, ela deixou no meio do livro, ela fez um pedido, ela falou, e onde está o meu rei mano? Meu rei mano, por isso, de repente, é o controle por um tempo, o senhor, né, que ela namorou, casou, que era mano. E ela nem tinha tocado. Quando ela foi na biblioteca dela, caiu o livro e tal, pegou e tinha dentro do papel, aonde está o meu rei mano? Ela não tinha o livro, né? Isso atrás, né? Continua. Essa tem na apostila. Tem. Então vamos passar para a segunda parte, a imaginação. Vimos a repetição para programar o subconsciente pela repetição e pela imaginação. Eu sempre digo, se o ser humano soubesse quanto poder nós temos na nossa imaginação, quanto poder nós temos na nossa imaginação e não sabemos. Não é eu, Nelly, que está falando isso, gente, está no Antigo Testamento. Assim como tu imaginas na tua alma, assim é. Na Bíblia, no Antigo Testamento, antes de Jesus Cristo. Assim como tu imaginas na tua alma, assim é. Tudo aquilo, a ciência hoje prova de que para o nosso cérebro não existe diferença entre o que se imagina e o que se vê na realidade. Os cientistas fizeram testes, fazendo várias pessoas olharem para uma mesma realidade, o mesmo objeto, e depois imaginar esse mesmo, ou primeiro imaginar aquele objeto e depois olhar. Se eu falar para vocês, lá na rua tem um carro amarelo. Todo mundo já mandou para o cérebro a imagem de um carro amarelo. Está acabando a bateria? Acabou. Tá, estou no fim. Não, estou no fim, daí tudo bem, tranquilo. Já está quase na hora. Mas é só uma perguntinha, assim, na meditação, né? Vai falando, entra em tal lugar, faz tal coisa, tem horas que você não consegue.
Ah, sim, você foge, porque é normal. A mente vagueia, né? Depende se se perde, está lá, não sei aonde, você volta de novo para aquela meditação. Mas assim, falando da imaginação, então, se vocês pensaram no carro, imaginaram um carro amarelo lá fora, alguns neurônios lá no cérebro se moveram. E se vocês olharem para fora, enxergarem o carro vermelho que vocês imaginaram, aqueles mesmos neurônios vão se mover no cérebro. Isso é um teste científico que foi feito para provar que para o cérebro não tem diferença entre o que se imagina e o que se vê na realidade. Então, se nós formos aplicar isso para a nossa vida, quanta coisa nós desejamos em coisas, não só coisas materiais, mas principalmente a cura de alguma doença própria, ou de alguém da família, ou de algum amigo, né? Uma viagem dos seus sonhos. Imagine você chegando lá onde você quer ir, sei lá, no qual país que você quer conhecer. Imagine chegando lá. Crie na tua imaginação coisas que você quer que se manifestem na sua vida. Ah, eu quero mudar de emprego, eu quero muito entrar numa empresa tal. Imagine você chegando lá, ou chegando em casa e falando para alguém da família, eu consegui, já vou começar a trabalhar naquela empresa que eu tanto queria. Imagine e acontece. Só não pode duvidar. O que destrói muitas vezes a imaginação é a dúvida, gente. Se o sonho, por exemplo, eu quero a casa dos meus sonhos, ou o apartamento dos meus sonhos. Eu quero o apartamento dos meus sonhos. Ai, mas será que eu vou conseguir? Não, aquele apartamento é muito caro, nunca vou ter dinheiro para comprar ele. Imagina com o que eu ganho, como é que eu vou comprar aquele apartamento? Você acha que você vai comprar? Não vai comprar nunca. Você está pondo dúvida, você não está acreditando. Isso não seria um sabotamento, auto-sabotamento, sim? Essa dúvida? Exatamente, exatamente. É uma sabotagem que você faz para você mesma, né? A dúvida destrói a convicção. E sem convicção, o milagre não acontece, né? Agora, se você realmente imagina e repita alguma coisa junto, agradeça. Vamos supor que você quer uma viagem, você quer ir, sei lá, quer ir lá para o Egito. Eu quero ir lá para o Egito. Comece a imaginar você lá na frente das pirâmides, enxergando as pirâmides, e agradecendo a Deus, obrigado pela viagem dos meus sonhos. Quando você agradece aquilo que ainda não se manifestou, você está fazendo um ato de fé. A coisa ainda não aconteceu, mas você já está agradecendo. E a fé remove montanhas. Quem já não ouviu falar isso? A fé remove montanhas. Então, imaginem, criem na mente aquilo que vocês querem, seja lá o que for, e não duvidem. Seja coisa material, seja coisa espiritual, seja cura de doenças, a coisa acontece. Então, nós vimos 2 técnicas para programar o subconsciente, repetição e imaginação. E o método da compreensão para reprogramar aquelas coisas atrapalhadas que estão gravadas no nosso subconsciente, que nós já trouxemos de longe, né? Muitas coisas de antepassados, do ventre materno, da infância. Todo ser humano tem alguma coisinha que seria bom reprogramar. É difícil você encontrar uma pessoa que não tenha nada que nasceu assim, em berço esplêndido, puríssimo, sem nenhuma programação negativa. É muito difícil acontecer. Tem pessoas que têm um passado maravilhoso, mas tem muita gente que tem alguma encrenca lá que veio de longe, né? O fato de eu lembrar do que me aconteceu no passado não vai curar ninguém. Eu posso lembrar, de repente me concentrar, procurar pensar como é que foi minha infância, minha juventude, mas o fato de lembrar não é o que vai curar. O que cura mesmo, o que reprograma. Na parapsicologia não usamos muito o termo curar. O termo cura é mais para a medicina. A gente fala reprogramar o subconsciente. Então, só pela compreensão, às vezes eu brinco, ainda não inventaram
nem um aparelhinho, né? Nem um aplicativo, nada que pudesse apagar o nosso passado, as nossas encrencas passadas, né? Né, Júlia? Não inventaram nada ainda, quem sabe você vai inventar alguma coisa assim, né? A Júlia é minha clientinha mais novinha, né? Então, a compreensão, e somente a compreensão é que reprograma o nosso subconsciente. Reprogramar pela compreensão, fazer você ver o trauma, o fato traumático com outros olhos, sob outro prisma. Uso muito o termo ressignificar aquele fato atrapalhado. Vamos pensar naquela historinha que eu contei da senhora que tinha asma. O que fez ela se curar? Não foi o fato dela lembrar do filho que cortou com gilete. Não foi. Foi a compreensão que eu fiz para ela perceber que, afinal, o filho não tinha morrido. Foi só fruto da imaginação dela, que na realidade foi só um cortezinho e que o menino está lá, belo e formoso, né? A compreensão é que liberta. Quando são coisas assim pequenas, a gente mesmo faz. Às vezes não é uma coisa muito profunda, muito séria, a pessoa consegue sozinha fazer essa reprogramação. Mas muitas vezes tem coisas profundas que precisa da ajuda de terapeuta. Pode perguntar, ela levantou a mão. É uma troca de lentes, né? A gente olhar, ter um outro olhar isso de uma forma com outros olhos. Sem julgamento, às Exatamente. Olhar com outros olhos, ver sob outro prisma, eu digo, né? Não mais como, mas foi naquela época, naquele dia aconteceu isso, nossa, mas eu sofri tanto, foi terrível. Tá, mas isso já passou, já não dói mais hoje. Doeu lá naquele dia, por que eu vou ficar sofrendo por coisas que doeu lá no passado? Você vai fazendo a compreensão, né? A gente vai retomar um pouquinho esses 3 assuntos no módulo seguinte, na semana que vem, né? Mas semana que vem a gente vai falar sobre as outras coisas que programam o nosso subconsciente, como as leis universais, as leis cósmicas, as leis naturais. Vamos falar também das programações vinda de nossos ancestrais, né? Vamos falar da era dos músculos, da era tecnológica, as civilizações da carência e da abundância, é o segundo módulo, que são tudo coisas que programaram nossa mente, continuam programando e programaram muito já o nosso subconsciente, que hoje tem muita influência na nossa vida. Muita gente com certeza vai na Entreajuda agora. Por que eu planejei esse curso assim, terminar às 8 horas? Às 8 horas tem a celebração da Entreajuda. A Entreajuda é uma coisa diferente, para quem não conhece, não é missa, é uma celebração que vai ter uma técnica de relaxamento e meditação, conduzida por um psicólogo, parapsicólogo lá, tem uma palavra do Frei, tem posição de mãos para todo mundo no final, né? Vocês podem escrever, lá tem umas canetas lá nas colunas lá para escreverem pedidos, nome de pessoas, tem umas caixinhas lá para colocar dentro. Todo mundo vai rezar para aqueles pedidos, por isso que chama Entreajuda, né? É uma coisa que tem há 23 anos na Igreja das Mercês, tem ajudado milhares de pessoas, né? E esse curso existe em função da Entreajuda. Eu estou na Entreajuda desde a primeira celebração, desde setembro de 2001, quando começou, e estou aqui até hoje. E gosto e falo muito porque eu sei quantas pessoas foram ajudadas pela Entreajuda. Então a gente termina às 8 horas, quem quiser participar, pode descer na igreja, ficar em qualquer banco, se quiser fazer pedido lá vai ter caneta para fazer, né? E semana que vem espero vocês, eu quero ver quantas pessoas ficaram sem apostila e vão querer apostila, levante a mão bem alta. Só fique de mão levantada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, só. Tereza vai querer mais uma? A Júlia levantou a mão.
Uma só, 9, então. Beleza? Quero ver quantas pessoas tem, só um pouquinho, deixa eu ver quantas pessoas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35. Muito bem. Semana que vem, se Deus quiser, eu vou ver se a gente consegue fazer no salão, para não ficar tão apertado. Pode ser que venha mais gente, vocês podem convidar pessoas, amigos, gente da família, qualquer pessoa pode fazer o curso, tá? Podem trazer mais gente, daí já fica determinado que vai ser no salão de festa, lá em